nossa província. Queria ao redor da nossa província porque o Tigalera historiador do Bengo é nato da província do Bengo e, no entanto, houve-se muitos acontecentes na época colonial, visto que temos uma estátua que representa a tradição da província do Bengo. Estou a falar da estátua do jacaré, porque o jacaré é um símbolo histórico que representa a tradição da província do Bengo. E chegou a um certo momento em que já não se ouvia falar mais das histórias antigas. Foi no contexto em que eu fiquei ali a elaborar música jacaré, que também, por sorte, já estreou na nossa televisão pública de Angola, especialmente canal 100 da ZAP, que é a Bico Duro. Eu fiquei a escrever e os meus mais chegados disseram: galera, por que não conclui? Galera, historiador do Bengo, porque estás aqui a retratar história muito pertinente. Eu vi, analisei pela pergunta, foi uma pergunta muito pertinente e dali colou. Espera aí, deixa eu ver se percebi. O nome Historiador do Bengo vem assim logo após compor a música sobre o Jacaré Bangão? Exatamente. Após compor a música que retrata a história do Jacaré Bangão, que vem pagar o imposto no sentido de libertar o nosso povo da escravidão na época colonial, e os próximos apaixonaram-se pela história. Logo sugeriam que eu aumentasse, em vez de ser somente Tigalera, acaba por ser Tigalera historiador do Bengo. E eu concordei. Cultura na banda, isso é cultura. Faz todo sentido, né? Estamos a retratar o que há de mais valioso em nós, a nossa cultura. Então a história do Jacaré Bangão é mito ou verdade? Porque muita gente lá em casa assim ouve que o Bengo é conhecida como a província do Jacaré Bangão. É mito ou verdade? Bem, isso não é mitologia. A história do Jacaré Bangão retrata assim uma realidade. E isto, de tudo em que a música espelha, são os antecedentes que os nossos antepassados viveram. Exato, então não é mito. O jacaré sim chegou a pagar imposto porque o povo vivia um tempo de escravidão. Pagavam imposto semanalmente, e aqueles que não chegassem a pagar imposto eram porradados, eram chicoteados pelos brancos, pelos portugueses. E aquele tempo a província do Bengo vivia-se de muita tradição. Pois foi assim que os mais velhos sentaram e procuraram um mecanismo de como afugentar os portugueses cá na nossa província do Bengo, sobretudo em Angola. Teve mesmo que, tipo, como é que eu posso dizer, transformaram-se em jacaré. E após, quando o povo estava perfiladamente diante da mesa para pagar imposto, lá surge o jacaré em direção ao rio, propriamente na mesa dos brancos. O jacaré chega com a carta pela boca e alguns donativos numa sacola, vem, pousa a moeda pela mesa onde os brancos estavam aí a pedir o imposto à população. Um jacaré, pois, e deita a carta estava totalmente seca. Quando abriram a carta, lá logo estava escrito: vim pagar impostos. Os brancos levantaram-se e se meteram a correr. Meteram-se em fuga. Sim, desde aquele momento. Por favor, desculpa, exato. Vamos só trocar o microfone, tá? Estamos a ter Está bem, sem problemas. Muito obrigado. Pois é. Meteram-se em fuga e desde aquele momento surgiu a liberdade do povo. Então eu consigo notar que o jacaré é um símbolo histórico que representa a tradição da província do Bengo. Pois é, uma história muito interessante, por acaso. Muitos lá em casa não sabiam, né? Então, da história do Jacaré Bangão, vamos lá ainda retratar um pouquinho sobre o que eu trouxe aqui, né? Que é a música. De onde surgiu essa paixão pela música? Bem, na verdade, esta paixão pela música surgiu nos anos 90, quando eu acompanhava os espetáculos dos nossos monstros no mundo musical. Estou aqui a falar do Cota Mansiba, Cota Sibem, Virgílio Faia, a Fofandó. Naquela época, Bila Bila,
presidia um evento até cá na província do Bengo. Eu, mais pequeno que eu era, mas já tinha noção das coisas. Eu acompanhava e não tinha como, já não me apaixonei por uma outra arte. Eu disse que eu também um dia tenho que passar a fazer música. Passava ali a comprar as cassetes, onde consta o estilo musical, sobretudo Kuduro, ouvia e me apaixonei. Procurei alguém que sabia fazer melhor do que eu. Essa mesma pessoa não hesitou em ensinar-me, escreveu uma faixa musical. Nesse caso quem? Qual é o cantor? Estou a falar propriamente do Tubarão Branco, King SV, grande mestre. No entanto, depois de uma faixa, eu logo fui me aperfeiçoando. Até o momento, eu